Povo de Deus, boa tarde. Nesse exato momento eu estou aqui, ó, no famoso e conhecido sítio do Pica-Pau Amarelo. Porém, eu tenho uma história para contar para todos vocês. História essa é que muita gente, ao chegar aqui, eles pensam que aqui é o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Porém, esclarecendo para os irmãos, para todos vocês que acompanham aqui os vídeos nesse canal, aqui se deu início a tudo. A história, as escritas por um homem muito importante na literatura brasileira. E o homem é este daqui, Monteiro Lobato. Esse sítio aqui, pessoal, é um sítio que é herdado por ele. Ele passou o maior tempo escrevendo os seus livros neste local, e diz a história que ele não começou pela literatura infantil, e sim pela adulta, mas pegou gosto, e o que marcou mais a história dele foi a da menina chamada Emília, que daí um dos maiores personagens dele. E esse sítio aqui, essa casa aqui, é a casa do seu avô, o Visconde de Tremembé, na cidade de Taubaté. Cidade essa que é muito famosa também por Mazzaropi, pelo o grande comediante Mazzaropi, que não nasceu aqui, nasceu em São Paulo. E aqui encontra-se esse sítio, que apesar de ter o nome de sítio do Pica-Pau Amarelo, é porque a história começou aqui. Mas o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo se encontra no Rio de Janeiro, onde fizeram toda a filmagem pela Rede Globo de televisão. Mas esse aqui não é o sítio verdadeiro. É o sítio chamado Sítio do Pica-Pau, porque a história começou a ser escrita aqui nesse lugar. Se alguém tem dúvida, tire suas dúvidas aqui. Tanto é que vamos andar por aqui e vocês vão ver que existe escultura dos bonecos que fazem parte da história do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde pessoas tiram fotos nas imagens. E também, para que vocês tenham ideia e quiser visitar aqui um dia, um lugar muito bonito, muito interessante, que para todo efeito vocês entram na história, não é? Todos nós entramos nessa história, que até a minha pessoa também fez parte dessa história, e por questão de conhecimento eu estou aqui mostrando para vocês. Encontra-se aqui sempre, ou de vez em quando, pessoas vendendo suas esculturas, pessoas vendendo seus brinquedos que representam aquela história do passado, onde crianças foram impactadas, crianças e até mesmo adultos. Então você vê, assim como existe em toda e qualquer cidade. Vamos andando mais aqui que eu vou mostrar a vocês escultura. Esculturas que aqui, ó, como vocês estão vendo, da Emília e é da tia Anastácia, personagem muito conhecido. Aqui mais adiante, se você vir para cá, aqui está a escultura, que não precisa nem apresentar, né? Pessoal, não precisa nem apresentar. E ali está, era o terror das crianças, e por incrível que pareça, também o terror dos adultos, a famosa cuca, certo? Então, meus irmãos e amigos, aqui encontra-se esse sítio, belo sítio, na cidade de Taubaté, que é a mansão ou a casa do, como já falei, do avô deste grande escritor, deste grande homem
que fez e revolucionou a história em quadrinhos para muitas crianças aqui no Brasil. Então eu estou mostrando para vocês nesse novo vídeo, para todos que nos assistem e acompanham. Aqui está o Pedrinho. Ó, Pedrinho. Pois bem, nós vamos agora entrar na casa onde o famoso escritor passou o maior tempo da sua vida escrevendo, e assim a Rede Globo de televisão pegou o seu material e investiu nesse belo trabalho deste homem. E aqui está a casa, e nós agora vamos entrar na casa do avô do escritor, o Visconde de Tremembé, sempre visitada no conhecido famoso Obrigada. Vai estar no chat fechado. Se você vê alguém procurando, você fala pra ele. Aqui, pessoal, aqui foi onde deu início a todos os livros escritos por este homem e os seus personagens. Monteiro Lobato. Aí tira o pé do Lobato, se depois que o moço sai. Aqui está o seu busto, e aqui encontra-se móveis que remetem àquela época. Não são móveis que foram assim para todo efeito utilizados por ele, mas remete-se ao tempo que ele conviveu aqui. E ao chegar aqui nessa casa do seu avô, você vai encontrar as histórias sendo passadas para que todos tenham conhecimento desse belo trabalho de Monteiro Lobato. Então está aqui a mesa, certo? E outros materiais móveis que remetem àquela época. Aqui está essas peças. Esse baú é o baú de viagem que ele fazia para poder levar todos os seus livros, todos os seus materiais, para que as pessoas tivessem acesso. Então, vamos passar por aqui, por esta casa, a casa do Visconde de Tremembé, avô de Monteiro Lobato. Aqui está o famoso escritor. E uma frase aí: um país se faz com homens e livros. Muito bem. Dar um giro. Está ali a Dona Benta. E vamos para o outro cômodo que mostra. Existe tudo, viu? Tem coisa que nem sabe isso. Como falei, peças e materiais que remetem àquela época, e algumas fotos deste grande escritor no seu tempo. Então vocês entendem essa viagem, quadros, bustos, e agora vocês vão ver
E todos esses materiais, diz alguns estudiosos e comentaristas que todos esses materiais que remetem à época dele, o original em que ele trabalhou e escreveu todos os livros ao alcance dele, está aqui nesta sala. E aqui está a máquina que ele se utilizava para escrever os seus livros. Ainda na mesa, esta máquina, e aqui o seu arsenal de livros, onde encontra-se uma réplica do Visconde. E por incrível que pareça, este homem, por ser escritor, ele tinha uma grande paixão. Paixão essa que eu irei mostrar daqui a pouco qual era a sua maior paixão, e que ele não dizia que era escritor. Esse espaço é o espaço da Emília, personagem criado por ele, onde ele mais se identificava. Era com esta boneca, porque o que ela queria dizer, ele dizia, então ele se diz a história que ele gostava mais desse personagem. Então está aqui, ó. Aqui está escrito o que ele mais gostava de fazer. Veja aqui, que diz assim, no fundo: não sou um literato, sou um pintor. Aí ele diz: nasci pintor, mas como nunca peguei nos pincéis a sério, tá vendo? Pois sinto uma nostalgia profunda ao vê-los. Sinto uma saudade do que eu poderia ser e se me casasse com a pintura. Arranjei, sem nenhuma premeditação, este derivativo de literaturas. Nada mais tenho feito senão pintar com as palavras. Está a assinatura, e aqui está finalizando os quadros dele, que ele pintou ou tentou pintar da região aqui desta cidade de Taubaté. Então, que Deus abençoe os irmãos. Fique com esse registro na casa do Visconde de Tremembé, avô de Monteiro Lobato, onde iniciou o trabalho do Sítio do Pica-Pau Amarelo e toda a sua história. Deus abençoe os irmãos. Estarei finalizando aqui, mostrando mais uma vez, aqui muitas pessoas visitando a sua máquina e o seu trabalho.